Bom dia, internautas do portal Cidade de Itapira. Hoje é terça-feira, dia 3 de julho, e estamos aqui mais uma vez para o programa, para a sequência do programa da série Histórias do Seu Zé. Para quem não sabe, esse programa é voltado para as histórias do grande profissional de educação física, da grande personalidade do esporte, cidadão itapirense, uma pessoa fantástica, o professor José de Oliveira Barreto Sobrinho. Bom dia, professor José Barreto. Bom dia, professor Luiz, ex-aluno, e bom dia, internautas. É uma satisfação muito grande estar aqui para falar um pouco da nossa experiência na área da educação física e dos esportes, preocupando-se bastante com a popularização da atividade física e a formação integral dos nossos alunos. Bem, amigos internautas, nós já estamos no 4º programa da série e as pessoas que desejarem é só acessar o portal Cidade de Itapira e vocês terão lá todos os programas anteriores. Lembrando, seu Zé, que várias pessoas têm ligado aqui e cumprimentado pelo programa e estão muito contentes em rever as suas histórias. E isso é muito importante como valorização e como experiência para os mais novos de todo o trabalho que o senhor já realizou em nossa comunidade. Nos primeiros programas nós passamos pelo Rio de Janeiro, onde o senhor se formou, depois São Paulo, onde o senhor começou a sua carreira, chegou em Itapira em 1962 e assumiu a cadeira de Educação Física do IESO. Vamos falar um pouquinho de 1963 hoje. Vamos ver o que nós temos hoje numa primeira foto. Bem, professor Barreto, está aí uma foto realmente fantástica de 1963, quando o senhor, além de professor do IESO, que era a nossa escola estadual, onde o senhor assumiu a cadeira de Educação Física, já começou aí uma preocupação muito grande com a comunidade. E esse já era, talvez, já o primeiro trabalho voluntário do professor Zé Barreto. Esse é a Guarda Mirim. Em novembro de 63, ela foi criada pelo Padre Mateus e o Flávio Zac. E eu fiquei até abril de 64 mantendo a turma, disciplinando, dando atividade física e, enfim, eu fiquei com 3 vezes por semana de manhã. Ali, essa é a quadra de basquete do Parque Municipal Juca Mulato. E aí, em abril de 64, o Juvenal, o militar Juvenal, assumiu a Guarda Mirim. Relembrando essa quadra ainda, essa quadra ela foi construída onde antes havia uma quadra de tênis. Se eu não me engano foi isso. E onde hoje está o serviço de águas, o SAI. Isso. O senhor tem alguma história daquela época, até antes mesmo do senhor se formar em educação física, o senhor se lembra de alguma história? Sim. Quando eu estudei, a educação física é bem mais militarizada, né? E eu me lembro bem de uma passagem interessante e triste ao mesmo tempo. O nosso professor, mês de maio, o campo orvalhado, um frio danado, a gente de calção, camiseta, ele fez rastejar uns 50 metros. E o Nelinho Zelante era obeso, ficou bem para trás. Aí vejam vocês como a coisa era seríssima. Então, num canto do campo de futebol, havia um gradil e tinha mato assim, mato era um corredor, um corredor. Aí ele já molhado, humilhado, chegou bem atrás, aí o professor fez ele rastejar naquilo ali, tinha queimado o mato, estava cinza e tal. Quer dizer, esse ex-aluno
não pode nem ouvir falar em esporte e educação física. Aliás, se puder voltar aí nessa foto da Guarda Mirim, o senhor consegue lembrar de algum guarda-mirim daquela época? Eu sei que nessa época, aí no início, me lembro bem do nome do Doraci Citrângulo, porque a gente era coroinha aqui do Padre Mateus, né, na época da Igreja de Santo Antônio. O senhor lembra mais alguém? E tem o filho do Joaquim de Oliveira ali, aquele de mais forte, de camisa branca. Ele é soldado aposentado, ele seguiu a carreira. Os outros ainda não me lembro bem da... Mas interessante nessa foto, professor, é que o senhor vê que uma grande maioria estão descalços. Isso. Né? Então, quer dizer, com shorts, sem camisa, descalços. Né? Isso não era dificuldade para a prática desportiva naquela época, né? Sem dúvida. E hoje, com tantas facilidades, às vezes a gente não consegue tanta disciplina. A gente está vendo aí uma aula de ordem unida. Isso. O senhor utilizava muito, né? Usava, disciplinava. E no tempo de escola, os alunos ficavam na posição de descansar. E eu chamava pelo sobrenome, né? Porque... e eles ficavam em fundamental posição para responder o número. Sim, me lembro bem, eu era o Domingues. Domingues. Vamos para a próxima foto. E essa foto, professor? Isso. Eu, desde o início, eu também mantive o grupo particular de educação física integral. Educação física infantil, formação integral. No início era misto, mas depois aí eu fui organizando melhor e aí eu dividi a garotada ficou só masculino, de 7 e 8 anos, 9 e 10 e 11 e 12. E a gente tinha uma programação muito interessante e a preocupação de formação integral. Então a gente realizava mensalmente um passeio campestre, o acampamento educativo, visita a outras cidades, ao zoológico de outras cidades, e também intercâmbio com as escolas, né, em jogo de futebol ou de handebol, e no final do ano uma Olimpíada, integrando a família. Durante uma semana a gente fazia as atividades variadas e concluía com um churrasco de confraternização envolvendo a família. Durante muitos anos a gente funcionou na ABB de Itapira. Nessa foto aí a gente consegue reconhecer, por favor, colocar a foto se possível, a gente vai reconhecer algumas pessoas, né? O senhor o senhor reconhece algumas? Sem dúvida. O Ramil, aquele primeiro ali sorrindo, hoje ele é guarda municipal em Itapira. Dr. Luiz Paulo, esse de branco, é arquiteto. O Julinho é um boa-vida. O Zelante é odontólogo. O Juca, doutor médico. Doutor médico. Depois vem o Hélio Aldi. Trabalhou na prefeitura de Itapira. Mais acima ali. A irmã dele, ele era meu primo, né? Ela também, prima. Mais acima ali do Julinho, é o filho do Dr. Hélio, o Elinho? Dá a impressão de ser o Elinho? Não, antes tem o Hélio Pegorari Júnior. Depois o Dr. Hélio Amâncio Camargo Júnior, famoso em Campinas, principalmente câncer de mama, que ele foi até a televisão, a Globo. Ele tem muito experiente, ele se radicou em Campinas. Depois, o Joaquim Bento de Souza Ferreira, da Exalc. O Hélio Augusto, Carlos Augusto, Hélio Augusto
Depois esse é filho do Abel Jó. Ele é do laboratório Cristália, é um elemento importante dentro do laboratório Cristália. E o Newton Raposo, esse eu não me lembro, não sei, ele mudou-se de Itapira, eu não sei o que ele faz atualmente. Bom, a gente percebe claramente que 99% aí se formaram, se transformaram, uma boa formação e são considerados aí cidadãos de primeira linha. Vamos à próxima foto. Essa é anterior ainda. É a garotada também, é uma turma aí, a Ana. Essa quadra, seu Zé, só interrompendo porque o senhor, essa quadra é do Hélio Aldi. Isso, é o meu primo, o Hélio Aldi. Ele tinha um interesse muito grande em dar oportunidade aos filhos dele, então ele, nesse quintal aí, ele comprou os colchões para ginástica olímpica, ginástica de solo, uma barra, tinha a tabela de basquete, e a gente começou aí com a garotada fazendo atividade variada também. E o passeio campestre. Eu me lembro uma ocasião, nós fomos à Fazenda Fortaleza num passeio, e a gente subiu aquele morro, que é a Grande Abessa, né? E eu estava com a garotada assim, aí eu falei, vamos tirar uma fotografia em cima de uma pedra. Quando eu falei isso, o Newton Raposo foi correndo e subiu em cima de uma pedra. A pedra grande rolou com ele. Felizmente só deu uma raspada na coxa. Feriu, e aí eu tive que trazê-lo de cavalinho, né? Voltamos todo. Mas foi por Deus, não aconteceu uma coisa mais séria. Mas a experiência de passeios campestres, assim, foi muito mais positiva do que negativa. Os acidentes foram muito poucos. Sem dúvida. Teve coisas espetaculares da gente perceber como foi importante a gente enfrentar determinadas dificuldades, né? E superar, né? Eu me lembro numa das vezes, num dos acampamentos, a gente não protegeu muito bem a barraca, e de madrugada uma chuva, com vento e tal, mas a gente enfrentou, a gente conseguiu fazer com que os alunos enfrentassem aquela situação numa boa. Tá bem, vamos mais a uma foto. Aliás, essas fotos são do acervo do professor Barreto, que é um acervo fantástico. Bom, aí já é a Olimpíada do ESO, né, professor Barreto? Aí é sempre uma coisa importante para mobilizar o pessoal, o povo. A gente sempre trazia algo interessante na abertura da Olimpíada. Aí aconteceu os saltos ornamentais e aqualocos do Palmeiras, no Clube de Campo Santa Fé, numa das aberturas, numa das Olimpíadas. Para quem não sabe, o Clube de Campo Santa Fé, nesse período, possuía um trampolim. Isso. E isso facilitava muito a apresentação de saltos ornamentais. Isso. Nós temos mais fotos. Aí. Também é o mesmo evento, abertura da Olimpíada. Interessante o público, né, professor Barreto? Sem dúvida, prestigiava. Sempre foi... o pessoal prestigiava mesmo. Professor Barreto, uma curiosidade, esse pessoal que vinha se apresentar, como que era feito isso? A prefeitura ajudava? Era pago alguma coisa para eles? Ou eles vinham espontaneamente, vinham voluntariamente? Como que era isso? Uma curiosidade. Eu, quando fiquei em São Paulo, então eu tive ligação lá com o clube, né? Por exemplo, e com a ACM, com o Clube Paulistano,
o Esporte Clube Pinheiros. Então a gente trazia, o Palmeiras mesmo, a gente teve contato com colegas no Palmeiras, e aí isso facilitava. Era na base da amizade mesmo. Amizade, sem dúvida. Vamos outra foto. Aí é o grupo de força, grupo de força conjugada da força pública, o trio de força conjugada da força pública, abrilhantando uma das aberturas de Olimpíada. Aliás, esse trio era famoso, né? Era famoso em todo o Brasil. Nossa, espetacular. Isso agradava realmente todos os que assistiam ao evento. Esse trio era da Escola de Educação Física da PM, da Polícia Militar? É da Força Pública. Da Força Pública. É, Força Pública. E depois eu acho que passou a Polícia Militar. Que ótimo. E o senhor chegou a tentar... Eu me lembro do senhor preparando alguma coisa de pirâmide humana. Foi estimulado por esse trabalho? Sem dúvida, foi isso mesmo. Que bom. Vamos a mais uma foto. Bom, essa é a época que Itapira tinha grandes desfiles, né? Isso. Com a participação, inclusive, da comunidade, dos pais. Aconteceu o seguinte, 64 começou o governo militar. No departamento de Educação Física e Esportes era o Major Padilha. Então a gente tinha facilidade em conseguir material e tudo mais. E outra coisa importante que aconteceu em 64, eu pertencia ao Lions Clube de Itapira. E o José Serra, não é o governador não, é José Serra de Itapira. Ele era da usina, muito rico, muito inteligente, muito ativo e um coração extraordinário. Ele tinha o espírito comunitário. Então, como nós estávamos no Lions, e quando mudou, foi eleito Alves Lima, Benedito Alves Lima, foi eleito prefeito. Aí então eu cheguei para ele e falei, olha, eu quero trabalhar pelo esporte Itapira. Posso formar uma comissão municipal de esporte? Ele se entusiasmou e apoiou em todos os sentidos. Aí então a gente formou o José Serra, que era presidente do Lions, presidente da Comissão Municipal de Esporte. Professor Cândido Moura, que foi um desportista e uma pessoa excepcional, era o secretário. E outros, Hugo Coimbra, era o importante dentro da comissão. O Benedito Colosso também, Finísio Marchini, e um grupo que colaborava sempre, Abílio Corradi, Geraldo Machado. Mauro Arruda? Mauro Arruda, nossa. O chefe da estação, Júpiter Beluomini, o filho dele era nosso aluno, que apoio ele nos deu durante muitos anos. Inclusive, a nossa pista, arremedo de pista da escola, ele conseguia vagão de pedrisco e era uma luta, a gente conseguia arrumar a pista de atletismo da escola com pedrisco da Companhia Mugiana. O filho do Beluomini era o Chiquinho? Tinha o Chiquinho. O Chiquinho, me lembrei do Chiquinho, né? Isso, e depois teve o neto, Gilberto Beluomini, que atualmente é dono da Itajaí, está muito bem em Campinas. Foi militar, inclusive, o Gilberto foi militar. Ele serviu o exército, foi. Eu me lembro, quando estava no Anglo, a gente foi fazer um curso de sobrevivência na selva. Ele, o Gilberto Beluomini e o Fernandes, eles tinham tinham a experiência do Exército, eles foram muito bons para esse evento aí que a gente realizou. Tá certo, professor Barreto. A gente vai agora para um intervalo.
e nós voltamos daqui a pouquinho com as histórias do seu Zé Barreto no segundo bloco do programa de hoje. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, Histórias do Seu Zé. Aproveitamos para agradecer ao Murilo, ao Anderson, à Vitória, ao Renato, a equipe aqui do Portal Cidade de Itapira, que nos dão todo esse apoio e essa estrutura para que a gente possa contar as histórias do professor José Barreto. Seu Zé, vamos para mais uma foto. 1963. 64. 64 agora? É, creio. Isso. Isso. Então o senhor iniciou o trabalho na Comissão Municipal de Esportes, que ela foi formada, como o senhor já disse anteriormente, e essa aí já seria uma primeira ação? Não, nós já começamos com um campeonato de futebol de salão, com 10 equipes, e também um campeonato de tênis de mesa, visando os jogos regionais. O grande evento foi o desfile do dia 1º de maio de 64. Essa revolucionou, a cidade fazia um desfile na data do aniversário da cidade, um desfile simples. Então, nesse desfile, nós trouxemos a banda, o José Serra tinha facilidade, trouxemos a banda militar de Campinas, trouxemos a equipe feminina de ginástica olímpica do Esporte Clube Pinheiros, que desfilou e depois fez uma big exibição no campo de futebol. E as indústrias prestigiaram, as escolas, as indústrias prestigiaram. Vamos adiante. Aí nós estamos com a banda da Polícia Militar, e interessante lá, a Casa Munir, né? Naquela época, sapataria para todos. Casa Munir, a sapataria para todos era do Hélio Nicolai. Isso. É isso, e ali acho que eram as duas, uma ao lado da outra. A foto anterior mostra aí uma chaminé
Provavelmente do Sarquis, seria? Não, é uma cerâmica, é um cerâmica. dos carros alegóricos, é da cerâmica, eu não me lembro qual é a cerâmica. Isso é interessante, e dá a impressão de que é tijolo mesmo, hein, Suzano? É, isso. Vamos lá. Aí, a indústria Nogueira, nossa, a indústria Nogueira evoluiu tremendamente. Hoje tem a JF Nogueira, a Incomagre, também dos Nogueira. Aliás, a indústria Nogueira também nesse período, não sei se foi nesse período, mas provavelmente se envolveu até com o futebol, né? O futebol profissional, né? Sem dúvida, Com manteve uma equipe. E a indústria Nogueira participa das feiras internacionais, né? E aí faz estava exposição. E aí seria o início, então, vamos dizer assim, do Nogueira e já participando com a comunidade. Temos mais fotos, Murilo? Aí, bandas de fora. Eu não sei se é de Motimirim ou Campinas também. Vai lá. Aí dá para ver. Franco da Rocha. Franco da Rocha aí. Isso. Nossa, foi uma revolução na cidade. E gente de fora veio assistir também. E aí a casa que a gente vê, se puder retornar, a casa do Dr. Aquiles Gaudi. É isso. Grande médico. Sem dúvida, foi excepcional. Vamos para mais uma foto. Então, como eu falei, né, a gente já realizou aquele campeonato de tênis de mesa, então aí nós trouxemos a seleção brasileira do tênis de mesa. Tinha o Biriba e outros que eu não me lembro agora. O Betinho. Betinho. A gente vê aí o Betinho, o Biriba e o Adib Trade, que é de Campinas e que na época participava da seleção brasileira. E foi um passarela que intermediou essa vinda deles. E o senhor José Serra está ali na frente de terno escuro. Senhor José Serra, presidente da Comissão Municipal de Esporte. Quem mais aí na foto, professor? Ali tem o Davi Moro, né, que era vereador, e eu ali no canto. E ali no centro, parece o Pelé? Isso, Otávio, o Pelé, que era um grande mesatenista, né? Isso, ele sempre se interessou e fez bastante pelo tênis de mesa de Itapira e representou a nossa cidade em jogos regionais, né? Ele, o Atala, o Dr. Hélio. O Dimas Salles Rocha, na época. Dimas também jogava. O Dimas gostava muito de tênis de mesa, né? Então tá ótimo. Vamos para mais uma foto. Aí o pessoal que trouxe ali, aquele cartaz é justamente fazendo propaganda da seleção brasileira de tênis de mesa que visitava Itapira. Bom, pelo que a gente conhece do senhor, né? Essa foi uma oportunidade, o senhor já estava fazendo um discurso para as autoridades, mostrando a importância do esporte na comunidade. Seria isso, Zé? Isso. E anunciando o pessoal lá, né? Fazendo a apresentação e tal. O senhor conhece o pessoal da mesa? Não, não me lembro, não. Ali a gente vê o prefeito Alcides de Oliveira. Depois que foi o prefeito Hélio Pegorari. Provavelmente pessoas da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Isso. Tá certo. Vamos mais alguma foto? Aí então, o seu Juvenal, o primeiro ali, Juvenal é o soldado que ficou comandou a Guarda Mirim durante muitos anos. E a Guarda Mirim presta um trabalho extraordinário atualmente, educação de jovens, né? E é mantida pelo Lions Club. Hoje já tem prédio próprio, tem mais de 400 Guarda Mirim tem, né? E eles encaminham para o trabalho, né? Professor Barreto, uma curiosidade, nesse período aí, o senhor encontrava assim, dificuldades,
vamos dizer assim, na área política, existia trabalho contrário, ou o pessoal se unia em prol da comunidade? Porque a gente sabe que hoje existem outros interesses em toda a realização. Infelizmente foi. Nossa, esse foi um caso muito sério. Um dos políticos eu era tido como contra o futebol. E esse político se popularizou através do futebol. Quando o seu Benedito Alves Lima assumiu, ele era vice-prefeito. Então, e como o senhor José Serra já tinha sido candidato a prefeito, então, por 2 motivos, ele boicotava o nosso trabalho. Então, foi uma coisa muito séria, né? Que a gente sentiu na pele. Porque a gente imagina que lá em 1962, 63, 64, Itapira não possuía grandes espaços para a prática desportiva. Tudo tinha que ser improvisado. Possuía uma quadra aqui... Só do IESO, Do IESO, e aqui não sai, né? Não, já estava desmanchado. Já estava desmanchado. E depois iniciou a campanha através do OLAI, o senhor encabeçou esse trabalho, que foi a construção da quadra do OLAI, que foi a segunda quadra de Itapira. Isso. Fala um pouco dessas dificuldades. Então a gente tinha a pretensão de inaugurar essa quadra em outubro, na semana de Itapira, em outubro de 64. E aí vem a situação. O vice-prefeito tinha ascendência sobre o chefe de obras e precisava, escolhemos o local, precisava fazer uma terraplanagem para construir a quadra. Pois bem, não conseguia fazer essa terraplanagem. Foi necessário o senhor José Serra trazer a máquina da fazenda dele, de Mujimirim, para fazer. E aí nós só conseguimos inaugurar essa quadra em junho de 65, trazendo uma equipe, uma seleção de Campinas de basquetebol e também uma equipe de futebol de salão para inaugurá-la, em 65, junho de 65. Eu me lembro dessa inauguração, que inclusive o Emil Rached, Zé Boquinha, esses grandes nomes, e eles estavam praticamente iniciando. Na verdade, vieram aqueles atletas já campeões do mundo. Poxa vida, agora está me escapando os nomes, mas vieram, me lembro dessa equipe inaugurando. Praticamente era uma seleção brasileira. Foi muito interessante. E aí a gente começou a estimular, né? Aí participar dos jogos regionais de forma organizada. Antes os universitários vinham de férias, pegavam uma verba na prefeitura, pegavam o uniforme da esportiva e ia lá representar Itapira. Aí nós preparamos a turma mesmo. E a gente vai ter a oportunidade de mostrar como a gente participou dos Jogos Regionais em Casabranca. Talvez numa outra oportunidade. Vamos ver mais alguma foto? Aí então, e começamos intercâmbio com as escolas de São Paulo. Esse é o Ademar, o professor dinâmico. Ele vinha com o Colégio Alexandre von Humboldt, vinha com Arujá. Ele promoveu uma Olimpíada em Arujá em que nós participamos e nós tivemos um destaque, ganhamos no futebol da garotada e na corrida de resistência e futebol de salão. Futebol de salão. Eu tive a oportunidade de participar dessa Olimpíada. Lá em Arujá. Nossa vida, formou-se uma equipe espetacular de futebol. Eu me lembro que o nosso técnico era aluno, ex-aluno na época, era o Sagu. Isso. Sagu era o nosso técnico de futebol. É o irmão do Barros Munhoz, do atual presidente da Assembleia Legislativa. Aliás, numa oportunidade... E ele é professor de Educação Física. Ele gostou da atividade e formou-se em Educação Física. Eu me lembro perfeitamente dessa Olimpíada em Arujá que o professor Ademar promoveu.
não sei se o senhor vai, obviamente você vai lembrar, que não existia ônibus para retornar a São Paulo. Então nós ficamos na Via Dutra, ali na entrada de Arujá, pedindo carona. Parávamos o carro, 3 alunos, por favor, deixa próximo lá do Tietê, né? Hoje em dia não dá para se fazer mais isso, né? Colocar pedir carona. Né? De forma alguma. Vamos ver mais alguma foto. Essa já foi. Essa eu tenho história, hein, Judô? Essa foi para brilhantar uma abertura de Olimpíada do IESO, do Instituto de Educação Elvira Santos de Oliveira de Itapira. Ela veio para a abertura e tem um acontecimento importante, né? Então, a minha esposa, a Zuma, estava para dar à luz a primeira filha, né? E estava já prestes a dar à luz. Então foi num sábado e nós fizemos a abertura, né? E aí a gente não tinha carro, combinamos com o vizinho que tinha um carro de praça, o Zani, para, em caso de necessidade, levaria no hospital, né, na Santa Casa. Então aconteceu o seguinte, os lutadores, os judocas, foram tomar um lanche depois da abertura da Olimpíada em casa. E eles saíram quase que meia-noite de casa. E aí, quando foi ali pelas 2, 3 horas da manhã, a Zuma começou a ter os primeiros sinais do parto. Aí eu já corri, fui ver se ia levar para a Santa Casa e o carro não estava ali, o carro do Zani. E por sorte estava se realizando ali perto da nossa casa o primeiro baile da terceira idade na sociedade operária. Aí eu saí correndo, fui lá e justamente o Alfredinho com a perua da Casa Radiluz nos deu essa carona e nos levou. Eu, a Zuma e a minha sogra, Dona Zilda. E que a Dona Zilda, eu fiquei até uma certa altura na Santa Casa, e daí eu tinha a competição de atletismo no IESO, da Olimpíada, dessa Olimpíada. Aí então, quando eu estava lá realizando a Olimpíada, a minha cunhada Zoraide veio avisar que tinha nascido a primeira filha, que teve o nome de Momaia. Momaia era uma índia dos livros do Tarzan, que eu lia na adolescência, Edgar Rice Burroughs, os livros do Tarzan. Eu peguei esse nome de Momaia. Interessante, seu Zé, que como são as coincidências, né? O senhor morava exatamente onde nós estamos agora. Isto, feliz coincidência. Aqui tudo remodelado, né? Exatamente. Temos mais alguma foto, Murilo? Essa foto um pouco mais... Essa é bem adiantada. Aí nós evoluímos bastante com o grupo particular de educação física infantil, formação integral, né? E aí era a nossa equipe da garotada no futebol. A gente fazia o campeonato interno, né? E depois uma seleção para jogar com as outras escolas e tudo mais. Aí está a garotada. Bem, professor Barreto, o tempo infelizmente está esgotado. Certamente nós teremos muito tempo para contar mais histórias do José Barreto. Em breve a gente vai abrir também para perguntas de internautas. Nós estamos acertando aqui com a direção do Portal Cidade de Itapira para que haja também uma participação dos internautas no horário do programa. Vamos encerrar o seguinte, eu sei que o senhor gosta muito, né, de filosofia, e o senhor tem um recadinho aí do Dalai Lama. Dalai Lama, justamente. Ele diz o seguinte:
O que mais te surpreende na humanidade foi uma pergunta que fizeram a ele. Então ele respondeu: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Com essa mensagem, nós vamos nos despedindo, prometendo voltar em breve para o 5º programa de Histórias do Seu Zé. Nossos agradecimentos mais uma vez ao Murilo, ao Anderson, à Vitória, ao Renato e ao professor Barreto, que pode também se despedir. É uma satisfação muito grande, eu agradeço todos aí essa oportunidade que está nos sendo oferecida e agradeço a todos a atenção dispensada. Até uma próxima vez. Obrigado. Um bom dia a todos e uma ótima semana.